Questões de língua portuguesa. Prova para escriturar o Banco do Brasil 2015, Banca Sesgran-Rio. Moeda digital deve revolucionar a sociedade. Nas sociedades primitivas, a produção de bens era limitada e feita por famílias que trocavam seus produtos de subsistência através do escambo, organizado em locais públicos, decorrendo daí a origem do termo pregão da bolsa. Com o passar do tempo, especialmente na antiguidade, época em que os povos já dominavam a navegação, o comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas, geralmente alcunhadas em ouro, prata ou bronze, metais preciosos desde sempre. A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar uma quantidade de riqueza acumulada tão grande que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que depois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. A grande inovação na época foi o mecanismo de compensação nos pagamentos, mais seguro e prático, no qual um banco emitia uma ordem de pagamento para outro em favor de determinada pessoa e esta poderia sacá-la sem que uma quantidade enorme de dinheiro ou ouro tivesse de ser transportada entre continentes. Essa ordem de pagamento, hoje reconhecida no mundo financeiro como título cambial, tem como instrumento mais conhecido o cheque, neto da letra de câmbio, amplamente usada pela burguesia em transações financeiras na Alta Idade Média. A teoria nos ensina que são três as suas principais características: a cartularidade, a autonomia e a abstração. Ora, o que isso tem a ver com bitcoins? Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano. Como nos ensina Platão, a necessidade é a mãe das invenções. Considerando o dinamismo da evolução da sociedade da informação, inicialmente revolucionada pela invenção do códex e da imprensa nos idos de 1450, que possibilitou na Idade Média o armazenamento e a circulação de grandes volumes de informação, e recentemente, o fenômeno da internet, que eliminou distâncias e barreiras culturais, transformando o mundo em uma aldeia global, seria impossível que o próprio mundo virtual não desenvolvesse sua moeda, não somente por questão financeira, mas sobretudo para a afirmação de sua identidade cultural. Criada por um personagem virtual, cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação, a Bitcoin, resumidamente, é uma moeda virtual que pode ser utilizada na aquisição de produtos e serviços dos mais diversos no mundo virtual. Trata-se de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, portanto, sem lastro, uma aberração no mundo financeiro, que, não obstante isso, tem valor. No entanto, ao que tudo indica, essa questão do lastro está prestes a ser resolvida. Explico. Grandes corporações começam a acenar com a possibilidade de aceitar Bitcoin na compra de serviços. Se a indústria pesada da tecnologia realmente adotar políticas reconhecendo e incluindo o Bitcoin como moeda válida, estará dado o primeiro passo para a criação de um mercado financeiro global de Bitcoins. Esse assunto é de alta relevância para a sociedade como um todo e poderá abrir as portas para novos serviços nas estruturas que se formarão não somente no mercado financeiro, em todas as suas facetas, refiro-me à Bolsa de Valores, inclusive, bem como em novos campos do direito e na atividade estatal de regulação dessa nova moeda. Certamente a consolidação dos Bitcoin não revogará as outras modalidades de circulação de riqueza criadas ao longo da história, posto que ainda é possível trocar mercadorias, emitir letras de câmbio, transacionar com moedas e outros títulos. Ao longo do tempo aprendemos também que os instrumentos se renovaram e se tornaram mais sofisticados, fato que constitui um desafio para o mundo do direito. Questão 1. No texto, afirma-se que a necessidade é a mãe das invenções, linhas 36 e 37, para justificar a ideia de que a. As moedas virtuais podem tornar obsoleta a emissão de letras de câmbio, de cheques e demais títulos monetários. B. A criação de uma moeda virtual atende às exigências da sociedade atual, marcada pela globalização da informação. C. A manutenção do sistema financeiro global depende da criação de mecanismos virtuais de circulação de dinheiro. D.
A exigência de lastro para que as moedas virtuais sejam aceitas impossibilita o uso de Bitcoin para transações na internet. E as transações financeiras devem ser realizadas virtualmente para que seja garantida maior segurança ao sistema bancário. Questão 2. Para que a leitura de um texto seja bem-sucedida, é preciso reconhecer a sequência em que os conteúdos foram apresentados. Esse texto, antes de explicar como eram realizadas as transações financeiras na época medieval, refere-se a. A importância da criação de novos serviços na área financeira, o que é de grande relevância para a sociedade. B. A possibilidade de criação de lastro para as moedas virtuais devido à adesão de grandes empresas mundiais. C. A invenção de um documento financeiro para evitar o transporte de valores entre grandes distâncias. D. A criação de instrumento a ser utilizado na aquisição de produtos e serviços por meio eletrônico. E. Ao surgimento do fenômeno da internet, responsável pela transformação do mundo em uma aldeia global. Questão 3. O sinal indicativo da crase é obrigatório, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, na palavra destacada em A. O atendimento a necessidades de imediatismo da sociedade justifica o crescimento das formas de pagamentos digitais. B. Os sistemas baseados em pagamentos móveis têm chamado a atenção pela sua propagação em todo o mundo. C. A opção pelas moedas digitais está vinculada à possibilidade de diminuir as operações financeiras com a utilização do papel moeda. D. Algumas tendências observadas no comportamento do consumidor e nas tecnologias devem influenciar a infraestrutura dos bancos. E. Os clientes tradicionais dos bancos já se acostumaram a utilizar suas agências para efetuar suas atividades de negócio. Questão 4. No texto, a palavra ou expressão a que o termo destacado se refere está corretamente explicitada entre colchetes em A. A teoria nos ensina que são 3 as suas principais características, linhas 29 a 31, ordem de pagamento. B. Criada por um personagem virtual, cuja identidade no mundo real é motivo de grande especulação, linhas 49 e 50, moeda virtual. C. Trocavam seus produtos de subsistência através do escambo, organizado em locais públicos, decorrendo daí a origem do termo pregão da bolsa, linhas 2 a 5, produção de bens. D. Ela é sempre motivada por um fenômeno humano, linhas 35 e 36, essa pequena exegese. E. O que isso tem a ver com Bitcoin? Linha 32, transação financeira virtual. Questão 5. De acordo com as regras de regência verbal estabelecidas pela norma padrão da língua portuguesa, o elemento destacado está adequadamente empregado em A. Os inadimplentes infringem aos regulamentos estabelecidos pelas financeiras ao deixar de cumprir os prazos dos empréstimos. B. Os comerciantes elogiaram aos bancos as medidas tomadas a favor de seus empreendimentos. C. Vários executivos procuram realizar cursos de especialização porque cobiçam aos estágios mais avançados da carreira. D. Os funcionários mais graduados das grandes empresas aspiram aos melhores cargos tendo em vista o aumento de seu poder aquisitivo. E. Algumas grandes empresas responsáveis pelas redes sociais ludibriam aos princípios estabelecidos por lei ao permitir postagens agressivas.
Questão 6. No texto, a palavra ou expressão a que se refere o termo destacado está expressa adequadamente entre colchetes em A. A produção de bens era limitada e feita por famílias que trocavam seus produtos. Linhas 1 a 3, sociedades primitivas. B. Poderá abrir as portas para novos serviços nas estruturas que se formarão não somente no mercado financeiro, em todas as suas facetas. Linhas 66 a 68, as portas. C. Com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias, que tinham como lastro elas mesmas. Linhas 9 e 10, moedas. D. Nascia o mercado financeiro em Amsterdã, que depois se espalharia por toda a Europa e pelo mundo. Linhas 17 e 18, Amsterdã. E. Uma aberração no mundo financeiro, que, não obstante isso, tem valor. Linhas 55 e 56, mundo financeiro. Questão 7. A palavra destacada apresenta a concordância nominal de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em A. Várias agências bancárias estão implementando a biometria nos caixas eletrônicos, baseados nas características físicas dos clientes. B. O avanço dos serviços bancários e sucesso das moedas virtuais, ocorridas nos últimos anos, oferecem aos usuários conectados experiências prazerosas. C. O aumento do uso dos cartões fornecido por vários bancos representa um dos elementos mais importantes e característicos na área financeira do século XX. D. A construção estratégica de curto e médio prazos, compatível com os padrões de competitividade do mercado bancário, tornou os mecanismos de prevenção mais eficientes. E. As tecnologias de mobilidade e a competência dos funcionários são característicos da rede bancária na atualidade. Questão 8. A frase que está adequadamente reescrita entre colchetes, de modo a manter a relação lógica entre suas ideias, estabelecida pela palavra ou pela expressão destacada é: A. Foi necessária essa pequena exegese para refletirmos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano. Linhas 32 a 36. Foi necessária essa pequena exegese à medida que refletimos que não importa a forma como a sociedade queira se organizar, ela é sempre motivada por um fenômeno humano. B. Se a indústria pesada da tecnologia realmente adotar políticas reconhecendo e incluindo o Bitcoin como moeda válida, estará dado o primeiro passo para a criação de um mercado financeiro global de Bitcoin. Linhas 60 a 64. Quando a indústria pesada da tecnologia realmente adotar políticas reconhecendo e incluindo o Bitcoin como moeda válida, estará dado o primeiro passo para a criação de um mercado financeiro global de Bitcoin. C. O comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, com o intuito de facilitar a circulação de mercadorias. Linhas 7 a 10. O comércio internacional se modernizou e engendrou a criação de moedas, embora facilitasse a circulação de mercadorias. D. A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar uma quantidade de riqueza acumulada tão grande que transformaria o próprio dinheiro em mercadoria. Linhas 13 a 16. A Revolução Industrial ocorrida inicialmente na Inglaterra e na Holanda, por volta de 1750, viria a criar uma grande quantidade de riqueza acumulada, para transformar o próprio dinheiro em mercadoria. E. Trata-se de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, portanto, sem lastro, uma aberração no mundo financeiro, que, não obstante isso, tem valor. Linhas 53 a 56. Apesar de se tratar de um título cambial digital, sem emissor, sem cártula, e, portanto, sem lastro, uma aberração no mundo financeiro, tem valor.
Questão 9. A colocação do pronome destacado atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em A. Os clientes mais exigentes sempre comportaram-se bem diante das medidas favoráveis oferecidas pelos bancos. B. Efetivando-se os pagamentos com moedas virtuais, os clientes terão confiança para utilizar esse recurso financeiro. C. Os usuários constantes da internet não enganam-se a respeito das vantagens do comércio online. D. É preciso observar que a população interessa-se pelas formas de aprendizagem condizentes com a sua cultura. E. Os turistas tinham organizado-se para viajar quando as condições econômicas melhorassem. Questão 10. A concordância do verbo destacado obedece ao que determina a norma padrão da língua portuguesa em A. O financiamento de imóveis populares a baixo custo caracterizam a missão social dos bancos estatais. B. Necessitam-se de muitas iniciativas para ampliar a informatização do acesso bancário de modo a aumentar sua eficiência. C. A criação de moedas digitais que tem ocorrido na internet devem provocar relevantes mudanças sociais. D. A política de desenvolvimento social das comunidades carentes podem promover melhorias na vida de sua população. E, na última década, criaram-se muitas oportunidades de negociação para consumidores endividados. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe uma curtida nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!